Quando a dor então bater forte no peito, te deixando até sem jeito e sem vontades de viver, feche a porta do teu quarto e busque a oração, e aos poucos sinta a emoção, a paz do nosso Criador. Esta paz que vem do nosso firmamento acalma todo sentimento, é amor, renovação. Esta paz que vem do nosso firmamento acalma todo sentimento, é amor, renovação. Então vem, cante comigo, aqui você tem um grande amigo. Essa tristeza mande embora e vem ser feliz aqui e agora. Então vem, cante comigo, aqui você tem um grande amigo. Essa tristeza mande embora e vem ser feliz aqui e agora. Quando a dor então bater forte no peito, te deixando até sem jeito e sem vontades de viver, feche a porta do teu quarto e busque a oração, e aos poucos sinta a emoção, a paz do nosso Criador. Esta paz que vem do nosso firmamento acalma todo sentimento, é amor, renovação. Esta paz que vem do nosso firmamento acalma todo sentimento, é amor, renovação. Então vem, cante comigo, aqui você tem um grande amigo. Essa tristeza mande embora e vem ser feliz aqui e agora. Então vem, cante comigo, aqui você tem um grande amigo. Essa tristeza mande embora e vem ser feliz aqui e agora. Ser feliz aqui no nosso curso, aqui no nosso estudo, aqui e agora. Essa é a felicidade que a gente precisa e a gente tem mantido esses longos meses, né? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso estudo, sala bonita, sala colorida, como sempre. A gente tem um excelente estudo hoje. Estamos trabalhando com o livro Sinal Verde, é um livro de Chico Xavier, com mensagens de André Luiz. Vai fazer a leitura e o comentário hoje da nossa página vai ser o nosso amigo Carlos Mariano, vai falar das visitas fraternas, e em seguida o Alex vai fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. A gente está no capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. Ele vai ler o item 13, que é ainda na parte do emprego da riqueza.
Ele vai ler o item 13 e comentar. Então, eu já passo a palavra para o meu amigo Carlos Mariano, para ele fazer a leitura e o comentário. Bem-vindo, Carlos. Boa noite a todos. Boa noite. Eu vou tirar o vídeo aqui porque minha internet anda oscilando para ver se melhora o áudio. Tá? Vamos começar. Visitas fraternas, lição número 40. Visita é um ato de fraternidade, do qual não convém abusar de tempo ou comentário inconveniente. Se é possível, a visita será marcada com antecedência, a fim de que não sacrifique a quem a recebe. A pessoa que visita outra, da amizade ou da cortesia, não necessitará, para isso, de tempo acima de 15 ou minutos, competindo aos anfitriões prolongar esse tempo, insistindo para que o visitante ou visitantes não se retirem. Entre os que se reencontram, haverá espontaneamente bastante interação, para surjam lembranças desagradáveis de nunca abusar do amigo que visita, solicitando serviço profissional, fora de lugar ou de tempo, como quem organiza emboscada afetiva. Se aproveitar dos minutos de gentileza no trato social, para formular conselhos que não foram pedidos. Calar impressões de viagem ou dados autobiográficos, sempre que solicitado pelos circuitos. Evitar críticas, qualquer que sejam. Silenciar perguntas capazes de constranger os anfitriões. Nunca deitar olhadelas, maneira de quem procura motivo para censura ou maledicência. Pois bem, o texto é autoexplicativo. E é interessante como André Luiz, ele usa essa frase da nossa vida, curso num trânsito ao colocar esse título em seu livro. Durante o trajeto, encontramos cruzamentos, rotatórias, entroncamentos, atravessando o nosso caminho. Temos que estacionar, temos que sinalizar nossas intenções, controlar o uso da buzina. Encontramos os motociclistas. Não é fácil. Só muito talento para conviver com tudo. Para isso, devido às leis de trânsito. Vimos essa semana, 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 9. Os Espíritos nos orientam que ao desencarnar, que não se calculará o valor dos bens, nem dos nossos títulos, soma de nossas virtudes. Eles dizem a soma, o acúmulo de virtudes. Ou seja, as virtudes, entre os que possuímos, que consolidá-los. E os que não possuímos, temos que cultivá-los e desenvolvê-los. É a lei do progresso. Por isso, sinaliza nossas fraquezas. Por isso, Jesus nos ensinou as bem-aventuranças. No comboio da vida, expressão usada por Emmanuel. Nos traz André Luiz esse manual de conduta que aprimorará nossos comportamentos das diversas situações da qual diariamente somos acometidos. Sinal verde, hoje André Luiz nos orienta como devemos nos comportar em uma visita fraterna. E anteriormente, relembrando como portar nos domínios da voz, no recinto doméstico, entre cônjuges, na presença dos parentes difíceis, na vida pública, no comércio e intercâmbio, em torno da profissão, ante obstáculos, ante de hábitos infelizes, e por aí vai. Várias lições. A página corresponde a um talento, às leis divinas.
Precisamos desenvolver novas virtudes, e será através do estudo e na prática do que nos tem sido apresentado ao longo de nossos encontros. Ratificando a parábola dos talentos, temos: a quem tem será dado mais, e a quem tem cuida, o pouco que tem lhe será retirado. Boa noite a todos. Abrir o espaço para os companheiros. Muito bom, meu amigo, muito bom, Carlos. Excelente a tua leitura, teu comentário. Breve, caridoso com os amigos, deixando aí a oportunidade para mais pessoas participarem. A Regina já levantou a mãozinha aqui. Espero que os colegas que não costumam se manifestar possam se manifestar hoje, né, para que todos tenham a oportunidade. Regina, minha amiga, bem-vinda. Oi, boa noite, gente. Visita fraterna, eu acho uma coisa tão importante que, assim, dentro de um centro espírita, é um dos itens, né, que nós temos lá de trabalho, né? Existe o dia, a hora marcada para se fazer a visita fraterna, e as pessoas ficam muito felizes, é marcado previamente com as pessoas, é ligado e tudo, e a alegria que a pessoa fica, sabe, de ter aquele conforto, de ter aquela presença, de ter, além de ter a presença, uma oração, sabe? Eu acho tão lindo esse trabalho de visitação fraterna. Não dá para ir sozinho, pois é que sempre vai um grupo de 2 ou 3, e quando vão, também tem a equipe espiritual amparando, né? Só para complementar aí o que o Carlos falou muito bem, tá bom? Então, é só isso que eu queria falar. Muito obrigada aí pela oportunidade. Beijo para todos. Nós é que agradecemos a sua participação, muito boa. Eu vou passar agora para o Roberto e depois para a Ana. Bem-vindo, Roberto. Boa noite. Boa noite, meus amigos. O André Luiz, né, ele tem nos trazido nessas últimas edições, vamos dizer assim, padrões, né, de comportamento que, infelizmente, nós ainda precisamos dessa orientação, nos adaptarmos a esses padrões, para que a gente possa, qualquer movimento que a gente faça, nesse caso de hoje, uma visita ao lar de alguém ou a um local onde a pessoa esteja, de forma que levemos o bem, levemos coisas positivas, emoções positivas, e que a gente não tenha no nosso coração nenhum espírito de crítica, nenhuma presunção de que a gente está ali para ensinar alguma coisa. Então, isso é uma coisa que, quando a gente vai visitar alguém, a gente tem que levar o nosso coração com alegria, com fraternidade, desarmado e atento para que a gente não perturbe o local onde a gente vai. Pelo contrário, que a gente possa, com a nossa atitude, seguindo essa orientação do André Luiz, levar sempre um rastro de luz, do bem, de felicidade, de incentivo emocional para as pessoas que eventualmente estejam em dificuldades. Então, essa lição do André Luiz é uma coisa meio prática, né? Bastante prática, mas que, infelizmente, nós precisamos ainda ler com cuidado esses conselhos e ver quais deles a gente precisa ainda melhorar na nossa conduta. Muito bom, Roberto. Obrigada pelo teu comentário. Aninha, seja bem-vinda. Boa noite. Boa noite. Olha, essa visita fraterna, né? Essa visita é aquelas visitas inesperadas, né? Que chegam na nossa casa assim sem avisar. E às vezes você não está preparada para receber, né? Tem essa visita assim que, mas a gente sempre com carinho, a gente sempre dá aquele jeitinho. E essa visita fraterna que nós fazíamos, que eu sinto muita falta, muito, olha, era um trabalho maravilhoso, sabe? Aquela coisa assim de você ficar exausta, sair daqui para longe mesmo, mas quando você voltava para casa, você não sente nada mais, sabe? Era tão prazeroso, você sentia o conforto das pessoas só de você chegar lá. Então, a gente sempre chegava
com um sorriso, com alegria, não importava a situação que estivesse. E é muito bom. E em relação à visita, assim, essas visitas que chegam na casa da gente para querer falar, reclamar, eu acho que a gente tem que se pôr no nosso lugar, que visita é visita. Se você vai visitar, você tem que avisar, pelo menos comunicar, vou passar aí, né? Uma visita, sem ser a visita, aquela visita fraterna, né? De atendimento, né? Verdade. Porque pode chegar num momento que não seja bom, que a pessoa não esteja preparada mesmo para receber, mas é muito bom. Eu, graças a Deus, eu só vou na casa de alguém se me convidar. Pode me convidar que eu vou. Entendeu? Então, é isso aí. Tá bom, então. Obrigada, minha amiga. Mara, a gente já terminou o tempo. Você quer falar rapidinho? Para depois? Tá bom, então, meu amigo, te agradeço aí pela compreensão e passo, então, a palavra de volta para o Carlos Mariano, agradecendo a todos que participaram, né, para fazer a nossa prece inicial. Carlos. Vamos lá. Amado Mestre Senhor Jesus, nosso guia, nosso caminho. Em nome de Deus, nosso Pai de misericórdia. Queremos louvar e agradecer mais uma noite de estudos, que sejamos assistidos, intuídos, importância, que venhamos aprender, que são as leis divinas trazidas através do Evangelho. O Evangelho é esse que nos traz a boa nova, o manual de condutas que nos fará verdadeiramente cristãos, que possamos manter unidos em torno dessa casa de bênção que é o Cefac, e agradecer por ter reunido nessa família espiritual que tanto nos fortalece. Graças a Deus. Assim seja. Muito obrigada, Carlos. Muito obrigada a todos mais uma vez. Passo, então, para o nosso amigo Alex. Seja bem-vindo, meu amigo. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Tudo bem? Tudo jóia. Eu vou fazer aqui, Mário, linguagem Libras, para você, ó. Pô, não vai falar nada, ó. Entendeu? Libras. É que a Adriana é muito gentil, né? Chega. Bom, quando eu vejo aqui a tela do computador, né, com esses rostos conhecidos e tão amorosos, né, com esse sorriso, que eu mando um beijo no coração de todos, eu sinto uma vibração tão meiga, tão boa, tão gostosa, tão perene, tá? Assim, nós dizemos no meio onde eu trabalho, né? Assim, são pessoas, né, e procedimentos de pé no chão, que era o que o funcionário de fábrica, né, é chão de fábrica, né? Então, aquelas pessoas assim amigáveis, né? E às vezes eu não percebo isso em outros trabalhos, enfim. Então, assim, eu sinto esse prazer e essa união, tá? Essa tranquilidade, essa simplicidade. Eu queria deixar isso registrado para todos aí. Um beijo grande no coração. Vamos ao trabalho. Vou compartilhar aqui a tela, amiga. Nos cabe hoje falar sobre Instrução dos Espíritos, Fénelon, em Alger, 1860. Vamos falar sobre o emprego da riqueza, né? Tentar aqui comentar sobre o emprego da riqueza. No item 13. Sendo o homem o depositário, o administrador dos bens que Deus lhe pôs nas mãos, contas severas lhe serão pedidas do emprego que lhes haja ele dado, em virtude do seu livre-arbítrio. Ou seja, nós estamos de posse, né, aqueles que possuem a riqueza material, estão de posse de uma coisa temporária. Isso foi lhe dado e poderá ser tirado. Então, é para trabalhar, é para produzir. O mau uso consiste em os aplicar exclusivamente na sua satisfação pessoal. E nós temos isso, vários exemplos disso, que nos abrem os olhos, né, para a gente refletir. Bom
é o uso, ao contrário, todas as vezes que deles resulta um bem qualquer para outrem. Para outrem. Então, aquilo que você pode trabalhar. Eu tenho um amigo, né, conheci ele quando eu era contador de concessionária, e eu dizia para ele, cara, vamos juntar uma grana, vamos abrir um centro automotivo, aí, um mini autocentro, e ele sempre falou para mim, que nada, vamos aplicar o dinheiro e viver de renda. Então, eu acho que esse é o pensamento de muitos irmãos equivocados, né, que querem ficar sentadinhos e o dinheiro aplicado e não produzir, e não ter problemas, né, não gerar empregos. O merecimento de cada um está na proporção do sacrifício que se impõe a si mesmo. A beneficência, né, a filantropia, é apenas um modo de empregar-se a riqueza. Ela dá alívio à miséria presente, aplaca a fome, preserva do frio e proporciona abrigo ao que não tem. Então, hoje, nós fomos no Presunic, eu e Norma, para comprar algumas coisinhas, e chegamos lá na porta do Presunic, na entrada do Presunic, né, tinha um senhor, diz ele, de 58 anos, com a bolsinha do lado, e aí ele nos pediu qualquer coisa. Ele disse estar desempregado, que não recebeu as contas, e que ele estava lhe pedindo. Eu falei, de que você precisa? Ele falou, o que o teu coração mandar. Se você quiser trazer um ovo, eu te agradeço. Né? Então, a gente sempre fica com o pé atrás. Será que ele está falando a verdade? Esse texto diz para nós, né? A verdade dele pode ser a dele, mas a nossa verdade é a gente fazer por amor. Não é isso? Se ele pediu, você dá. O que ele vai fazer aí é com ele, né? A nossa consciência que fica tranquila. Mas um dever, porém igualmente imperioso e meritório, é o de prevenir a miséria. Tal, sobretudo, a missão das grandes fortunas, missão a ser cumprida mediante os trabalhos de todo gênero, que com elas se podem executar. Então, se eu tenho a riqueza, eu tenho a posse dos bens materiais, eu tenho condições, eu tenho que gerar emprego, eu tenho que produzir, eu tenho que ter empresas, eu tenho que fazer aquele talento crescer. Isso vai te dar muito trabalho? Vai, mas é um trabalho na seara do Cristo. Para isso ele te colocou como prova, né? Ele colocou para você. E tivessem elas de tirar desses trabalhos, né? E tivessem elas de tirar desse trabalho legítimo proveito, os que assim as empregam, deixaria de existir o bem resultante delas, porquanto o trabalho desenvolve a inteligência e exalça a dignidade do homem, facultando-lhe dizer altivo que ganha o pão que come, enquanto a esmola humilha e degrada, não é? Já diz aquela música, pés descalços, né? Mãos marcadas, né? Pés descalços, mão marcada, moradores das calçadas, né? Moradores das calçadas, esquecidos pela própria noite. A riqueza concentrada em uma mão deve ser qual fonte de água viva que espalha a fecundidade e o bem-estar ao seu redor. Ó vós, ricos, que a empregardes segundo as vistas do Senhor, o vosso coração será o primeiro a dessedentar-se, né, de matar a sede, nessa fonte benfazeja. Já nesta existência fruireis os inefáveis gozos da alma, em vez dos gozos materiais do egoísta que produzem no coração o vazio. Então, se eu tenho que produzir. E a gente fala, nossa, quanto mais eu dou, quanto mais eu tenho. E assim é. Quanto mais você trabalha, né, mais você mata a sua sede de amor, de fraternidade. Vossos nomes serão benditos na terra, e quando o deixardes, o soberano Senhor vos dirá, como na parábola dos talentos, bom e fiel servo, entra na alegria do teu Senhor. Nessa parábola, o servidor que enterrou o dinheiro que lhe fora confiado é a representação dos avarentos, em cujas mãos se conserva improdutiva a riqueza, né? Aqueles que guardam. Eu vou guardar a minha riqueza para deixar de herança para os meus filhos. Eu não tenho que deixar de herança nada para ninguém, porque a prova é minha.
Cada um, penso eu, na minha reflexão, tá? Cada um tem que trabalhar pela sua individualidade, pela sua riqueza. Quantos daí a gente vê que a riqueza, quando é passada, ela cria problemas, ela cria brigas, não é? Então, finalizando, se, entretanto, Jesus fala principalmente das esmolas, é que naquele tempo e no país em que ele vivia, não se conheciam os trabalhos que as artes e a indústria criaram depois e nas quais as riquezas podem ser aplicadas utilmente para o bem geral. É você trabalhar na arte, né? E que a arte possa trazer renda também. A todos os que podem dar. Olha que importantíssimo isso, né? Gente que às vezes é interpelado na rua por alguém pedindo dinheiro ou uma ajuda, né? A todos os que podem dar, pouco ou muito, direi, pois, dai esmola quando for preciso, mas tanto quanto possível, convertei-a em salário, a fim de que aquele que a receba não se envergonhe dela, né? Então, eu faço agora, volta àquela que eu contei para vocês, daquele senhor. Eu imaginei assim, é vergonha, né? Você está ali pedindo. Aí você imagina, se eu tenho a necessidade, aí pelo meu orgulho eu não peço aos meus amigos, ainda vou para a porta do presunique porque eu estou com fome, eu tenho que alimentar minha família, e aí passa um amigo, o que você está fazendo aqui? Então, assim, olha essa situação que nós mesmos criamos, né? Então, pedir esmola é ruim, a gente tem que dar trabalho, né? Ajudar para trabalhar. É a história da vara de pescar, né? Não, primeiro eu vou dar o peixe, o cara está morrendo de fome, depois eu dou a vara para ele pescar. Queridos, um beijo grande no coração de todos, e aí passo a palavra à minha querida anfitriã, com um beijo no coração, finalizo o nosso trabalho. Beijo. Muito obrigada, meu amigo. Beijo no seu coração também. Você falou duas coisas para mim que são fundamentais. Essa coisa tem que deixar para filho, tem que deixar nada para filho. Se por acaso ficar, ficou, mas eu não tenho que ter essa preocupação de matar de trabalhar, de criar uma herança para deixar para filho. Corra atrás, o que eu dou é estudo. Isso eu dou. Se tiver que vender meu apartamento para pagar uma faculdade para ele, eu vendo. Sem pena nenhuma. Isso é uma coisa muito importante. E a outra coisa que você falou é essa frase fundamental. As pessoas falam, não, tem que dar o peixe, tem que ensinar a pescar. É muito fácil da boca para fora, mas se eu não tenho condições de dar a vara para ele pescar naquele momento da vida dele, eu tenho que dar o peixe, sim. É o que ele precisa naquele momento. Então, foi maravilhoso nessas duas colocações, meu amigo, entre todas as outras que você fez. Muito obrigada pelo teu estudo. Passo aqui para minha querida... Não, primeiro é o Zé, né? Meu querido Zé, depois a Norminha. Bem-vindo, Zé. Boa noite a todos. Conforme o Alex falou, ele ampliou tanto que deixa a gente até sem condições de falar, né? Que ele pontuou de tal maneira, mas eu só queria colocar o seguinte, que muitas das vezes, quando você é detentor de posse e você proporciona emprego, entendeu? Emprego, e é um bom administrador e um bom patrão, ele não precisa, ao desencarnar, ver o benefício disso, porque muitas das vezes funcionários já são gratos nessa existência, entendeu? Então, a gente se depara, às vezes, com muitos profissionais falando bem do patrão, entendeu? Do administrador, entendeu? E, conforme o Alex também falou, desse senhor que estava na frente do mercado pedindo mantimento, ajuda, na atual conjuntura, nesse momento de pandemia, muita gente está ficando desempregada. Tem muitas empresas fechando. Então, não tem como a gente questionar, assim, né, Zé? Ensinar a pescar. A gente tem de ser solidário e dar, conforme você pontuou muito bem,
temos de dar, sim, temos de contribuir. É só isso que eu queria falar. Muito bom, meu amigo. É exatamente isso. Beijo no seu coração. Norminha, bem-vinda, minha amiga. Oi, pessoal, boa noite. Boa. Essa semana toda, né, a gente vem falando sobre essa questão da riqueza e eu fiquei aqui pensando. Eu sou rica. Porque se eu olhar, por exemplo, essa história que a Alex trouxe hoje, que nós vivenciamos, nossa, eu nunca precisei passar, né, de um tempo para cá por uma situação dessa. E aí eu estava vendo na televisão, na internet, outro dia apareceu lá uma mensagem, negócio do Dia das Crianças, que uma artista tinha dado um carro de 4 mil reais para a filha dela, que não tem nem um ano de idade, esses carros elétricos. Aí eu falei, caraca, uns 4 mil reais para aquele carro. Aí eu fiquei pensando, cara, eu não tenho 4 mil reais para dar numa caridade, mas 400 talvez eu tenha. E será que eu faço isso? Será que eu consigo me despreender dessa questão de doar realmente para ajudar o meu próximo? Ou eu critico aquela pessoa que gastou o dinheiro dela e a minha própria riqueza? Porque quando a gente fala em riqueza, acaba que a gente fica pensando o quê? Ah, não está falando comigo não, porque eu não sou milionária, eu não sou isso, eu não sou aquilo, eu não tenho tanto dinheiro assim. Mas eu tenho. Não tanto quanto outros. Mas eu tenho dinheiro que me dá condições, sim, de muitas vezes dar o peixe para alguém. E muitas vezes, por egoísmo, eu pego e guardo esse dinheiro. Né? Então, para a gente pensar. É isso aí. A gente é rico mesmo. Agora há pouco estava na minha mãe, estava falando que quando eu lavo a louça, eu agradeço a Deus por aquela água saindo da torneira. Não preciso pegar no baldinho para lavar. Daquele detergente, tira toda a gordura, não de um sabão, um pedaço de sabão que a gente usava quando era criança, não tirava a gordura direito. Então, eu sou rica assim, eu agradeço por lavar a louça. Vamos lá, Evaldo. Boa noite a todos. Realmente, eu concordo com o Zé Luiz. Falar depois do Alex é meio complicado. Aí Norma vem completar, aí a gente fica assim, só concordando com a cabeça, assim, né, Alex? Eu estava lembrando de um ditado, sabe, Alex, muito antigo, que diz que barriga cheia, goiaba tem bicho. Quando eu não passo pela necessidade, eu não consigo avaliar a necessidade do outro. Mas quando uma pessoa fala assim, eu imagino que você está sentindo, não, gente, não tem como se você não passou por aquilo. Se você não teve a necessidade de se humilhar para pedir uma ajuda para comprar um pão no dia seguinte, você não sabe o quanto que aquele que você está dando se sente humilhado por ter que pedir. Faz parte de vencer o orgulho, nós sabemos disso. Faz parte, né? Temos que vencer essa dificuldade. Mas, por favor, se você nunca passou, não diga que imagine. Você ofereça ajuda, porque senão, como a Alex falou, a gente vai entrar no julgamento. Não, tem que dar o peixe, não, tem que dar a vara. Você faz o bem. André Luiz fala para a gente em outra obra, faça o bem, mesmo com ostentação, é melhor do que não fazer nada. Então, ser rico é ter a oportunidade de dar, não importa o quê. Aí, seja o que for, né, Evaldo? Muito bom. Muito obrigada. É como ter filho, né? Só quem tem filho sabe. Não é? O que é ser pai, o que é ser mãe. O que não teve pode ter uma ideia aproximada, talvez, dependendo do amor que traz no coração. Mas só o pai e a mãe sabem o que é o sentimento de pai e mãe. Eu falo que nós somos cúmplices quando nós temos filhos. O que eu falar de febre de criança com você, você vai entender o que eu estou falando. Eu falar com não é? Uma pessoa que não passou por aquela situação, vai ficar, é mesmo? Então, é isso. Muito obrigada a todos que participaram. Obrigada, Alex, pelo teu estudo maravilhoso, a todos os amigos que participaram, ao Carlos pelo estudo, e vou voltar a palavra para o Carlos para ele fazer a nossa prece final. Tá bom, meu amigo? Carlos? Sim? Queremos a Jesus, a espiritualidade amiga, que nos assistiu nessa noite. A irmão João, a doutora Bez Menezes, a equipe socorrista dessa casa, a doada,
que é o CEFAC, que tenhamos coragem de manter essa união de propósitos, termos unidos em torno desse amor que nos é trazido através do... Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, Carlos. Muito obrigada pela tua prece, pelo teu estudo. Obrigada a todos mais uma vez pela participação nesse lindo encontro. Como o Alex falou no início, que maravilhoso é encontrar vocês todos os dias, é ver o rosto de cada um, e quando eu brinco que vocês estão sérios, vocês riem. Eu falo, que bonito ver o sorriso de todo mundo, porque cada um de nós aqui está passando por uma dificuldade, ou superou uma dificuldade há pouco tempo, ou está passando por um momento de felicidade, mas tudo é passageiro. Passa. Então, aquele que está um pouquinho melhor ajuda aquele que está passando pela dificuldade, e assim a gente vai se fortalecendo a cada dia. Então, somos todos muito gratos pela oportunidade que o CEFAC nos dá de estarmos aqui todos os dias com esse sorriso. Um beijo no coração de vocês. Tchau, obrigada, gente. Boa noite, até amanhã. Mário, ó, tu não pode falar, Mário, ó, Mário, fala. Tadinho do meu amigo. Fala assim dele, não. Não. O Fernando ficou quieto hoje, Alex. O que é?